Olá, alunos da Escola Celestino de Souza, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Valvé. Hoje nós estamos dando início a mais uma aula de História para os 7º anos, em que nós trabalhamos a segunda parte do capítulo 10. O capítulo 10 ele trata da mineração na América Portuguesa. Para revisar um pouquinho a aula anterior, em que vocês fizeram atividade, a gente viu que no período colonial, a mineração brasileira foi um período em que as regiões de Minas Gerais e a região centro-oeste do Brasil foram ocupadas devido à descoberta do ouro e de diamantes. Essa atividade ela foi extremamente lucrativa para a coroa portuguesa, mas que deixou altos custos ambientais, né? Como principal consequência dessa atividade econômica estão a poluição dos solos e dos rios, além do desflorestamento das regiões escavadas, que ocasiona a infertilidade e a erosão do solo, provocando aí o assoreamento dos riachos, as enchentes, a devastação do habitat natural, entre outras consequências. Então, situando aqui a revisão da aula anterior, a gente viu que na segunda metade do século XVII, os portugueses haviam acabado de sair de duas guerras, uma contra a Espanha, que foi iniciada em 1641, e outra contra a Holanda, para expulsar os holandeses que haviam ocupado aqui parte do Nordeste brasileiro. Apesar de Portugal ter vencido essas duas guerras, elas trouxeram altos custos para o Império Português, né? Além dos gastos com os equipamentos e manutenção das tropas nos conflitos, Portugal havia perdido importantes colônias na África e na Ásia, o que contribuiu ainda mais para a sua crise econômica. Além disso, a coroa portuguesa passava por um outro problema, que era a crise do açúcar, né? O açúcar que havia sido o produto mais importante, né, da economia colonial da América Portuguesa, estava enfrentando a concorrência com açúcar produzido nas Antilhas, né, na região do Caribe, Cuba, República Dominicana, Porto Rico, entre outros, e isso fez com que a crise na economia da coroa portuguesa se agravasse ainda mais. A gente sabe que o ouro, né, a descoberta do ouro era um grande sonho da coroa portuguesa. Eles, assim que chegaram aqui, os portugueses tinham o sonho de encontrar metais preciosos, tendo em vista que os espanhóis já haviam descoberto, né, na região de Potosí, a atual Bolívia, minas de ouro e de prata, então acreditava-se que aqui no Brasil também tivesse. Então nós vimos que a descoberta do ouro nos capítulos anteriores, ela se deu a partir do trabalho, né, do enfrentamento para o interior feito pelos bandeirantes paulistas. E aí, com a descoberta do ouro, né, ela foi vista aí pela coroa portuguesa como uma solução para sanar dificuldades econômicas do reino. As grandes jazidas de ouro, elas só foram descobertas aí no final do século XIX, por volta de 1690. E a notícia do ouro, ela se espalhou, atraindo aventureiros para a região, né, onde rapidamente foram abertos caminhos e formação de povoado nessas áreas. Então, o povoamento das regiões das minas. A descoberta do ouro, né, provocou essa verdadeira corrida dos colonos em relação
em direção à região. Aproximadamente em 1711, 30 mil pessoas já viviam naquela região, em povoados que foram se formando ao longo do curso dos rios, né, das encostas, das montanhas, na medida em que iam avançando aí na extração dos minérios. Então, diversas pessoas de origem diferente chegaram à região em busca do ouro. Além dos mineradores, das pessoas que trabalhavam diretamente na mineração, outros profissionais, outras pessoas como comerciantes, padres, trabalhadores livres, libertos, escravos, cristãos, né, estiveram na região. Também de Portugal para o Brasil, né, houve uma migração intensa nesse período, onde o rei, na época de Portugal, teve que criar um decreto proibindo ou restringindo a quantidade de pessoas, porque a cidade do Porto, em Portugal, estava ficando vazia em decorrência da corrida para as regiões das Minas Gerais. Então, com o ouro foi feita a criação, né, deu início à criação da capitania de Minas Gerais. Nós sabemos que a descoberta do ouro ela se deu pelos paulistas, né, pelos bandeirantes paulistas. Mas a notícia do ouro, da descoberta do ouro, quando foi espalhada, né, por diversas regiões do Brasil, teve uma corrida intensa de várias pessoas que queriam também, né, se aproveitar dessa atividade, o que vai gerar um conflito, né, entre os paulistas, que se achavam os donos por ter sido eles que encontraram o ouro, e pelos aventureiros que chegaram lá, que também achavam que poderiam ter direito, né, e aí foi eclodido um conflito entre paulistas e os recém-chegados, chamado de Guerra dos Emboabas, certo? Que foi ocorrida em 1707 e 1709. A Guerra dos Emboabas também resultou em um conflito entre a coroa portuguesa e os habitantes da região, que procuravam assegurar o abastecimento de seus arraiais sem a interferência externa da coroa no local. Com o estabelecimento da mineração em Minas Gerais, outras regiões também passaram a ser procurada o ouro e outros minerais, como foi o caso de Mato Grosso, Bahia e Goiás, né, onde foram encontradas novas jazidas nessas regiões. Então, como a mineração, o ouro, passou a ser a principal fonte de economia, a coroa portuguesa vai encontrar meios para ter o controle sobre essa extração. Então, a coroa vai criando vários mecanismos para manter esse controle, como a intendência das minas, que foi criada com a intenção de fiscalizar a atividade mineradora, distribuir as datas eram os lotes que eram divididos para a extração do ouro, e também cobrar impostos. Foi instituído ainda o quinto, que correspondia a 20% de todo o ouro extraído, e a coroa ainda, para aumentar a fiscalização, instituiu ainda as casas de fundições. Ou seja, essas casas eram para onde todo o ouro encontrado deveria ser levado, aí eram transformadas em barras e marcadas com selo real. Com isso, as casas já tiravam os 20% para a coroa. Além de todos esses mecanismos de controle, a coroa ainda criou o chamado a derrama. A derrama era a quantidade de ouro que a coroa deveria arrecadar no final de um ano. Deveria arrecadar
aí um total de 100 arrobas. Para vocês terem uma ideia, uma arroba corresponde a 14,5 kg, né? Então 100 arroba dava quase 1.450 quilos de ouro que a coroa deveria arrecadar durante um ano. Caso essa quantidade não fosse arrecadada, a derrama deveria cobrar os impostos atrasados, e até quem não trabalhava diretamente na mineração era forçado a pagar esses impostos em atraso, né? Então, todo esse mecanismo de controle da coroa sobre a extração do ouro vai provocar uma revolta chamada Revolta Filipe dos Santos, que aconteceu em 1720, quando um comerciante português chamado de Filipe dos Santos, acompanhado de aproximadamente 2.000 mineiros, invadiu a casa do ouvidor de Vila Rica para protestar contra a instalação das casas de fundições e o alto preço cobrado pelas mercadorias vendidas na região. Os revoltosos foram combatidos, né? Inclusive o líder, o Filipe dos Santos, foi preso e enforcado, né? Um outro ponto foi a descoberta aí dos diamantes, né? Além do ouro, também na região de Diamantina, né? Atual Diamantina, por volta de 1715, foram encontrados diamantes na região de Cerro Frio, onde foi formado aí o arraial do Tejuco, na atual Diamantina. Também na Diamante a fiscalização foi ainda maior, né, onde a coroa portuguesa tinha todo o controle sobre a exploração. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho na mineração, né? Existiam dois tipos de trabalhos, né, formas de trabalho na extração do ouro, que era o de aluvião e as lavras. O ouro de aluvião era resultado de um longo processo de desgaste das rochas, causadas principalmente pela erosão dos ventos, né, provocado pelos ventos e a chuva. E a exploração do ouro nessas condições ocorria por meio da separação do metal de outros materiais. Quase sempre era utilizada a água para fazer esse processo. Já o trabalho nas lavras, a lavagem do terreno exigia um número maior de escravos, tanto para separar o ouro quanto para carregar até a água e a terra e fazer essa separação, né, do cascalho da areia que acompanhava, né, estava misturada aí com o minério. Era comum também a prática de contrabandos, né, apesar da coroa portuguesa intensificar os meios de fiscalização, mas essa intensa fiscalização e os altos impostos fez com que muito ouro circulasse na ilegalidade. Além disso, com o esgotamento das lavras, a quantidade de ouro contrabandeado aumentou ainda mais. Então, mineradores, comerciantes, mesmo pessoas da igreja, escondiam o ouro para evitar a taxação da coroa. E uma das formas mais engenhosas foi a criação das casas de fundição ilegais, que falsificavam as barras de ouro imprimindo o selo real. Uma outra forma também que foram encontradas para esconder esses metais era esconder o ouro ou o diamante dentro de imagens religiosas ocas. Eles mandavam fazer as imagens, deixava a imagem oca e colocava esses minerais dentro dessas imagens. Foi daí onde surgiu essa expressão santo do pau oco, né, devido a essa prática. O abastecimento nas áreas mineradoras, né? Como a gente viu, a corrida das pessoas para essa região das Minas Gerais foi tão intensa que houve uma falta de abastecimento de alimentos, entre outros produtos, como roupas. Então as pessoas tinham ouro, mas não tinham
como comprar determinados alimentos, né? Dizem algumas pesquisas que até ratos eram comidos, né, na região, transformados em alimentos, porque as pessoas não chegavam alimento suficiente na época, na região. E quando chegavam, elas eram tão caras devido a procura ser muito grande, né, e a oferta ser pouca, que os produtos da região eram até 10 vezes ou mais cara do que em outras regiões do Brasil. Então, nas primeiras décadas de exploração das minas, faltava um produto básico para a população, como alimentos e roupa. Não havia lavouras, né, próximo, e o transporte dos produtos para essas áreas era feita por tropas de burros, né, e que demoravam, além de ser dispendioso, demorava muito. Então, a procura por esses artigos era maior do que a oferta, que fez a elevação dos preços. E os produtos, as mercadorias que vinham de outras regiões do Brasil, ou mesmo de fora do Brasil, elas passavam principalmente pela região do Rio de Janeiro, né, que era a cidade mais próxima, onde havia porto, onde os navios pudessem atracar, era o Rio de Janeiro. E isso fez com que a coroa portuguesa, né, uma das razões que a coroa portuguesa transferiu a sede do vice-reinado do Brasil de Salvador, que era na Bahia, para Rio de Janeiro. E a partir de então a cidade tornou-se o principal centro urbano da colônia e assumiu definitivamente o seu papel como principal articuladora nas relações entre as demais capitanias do Brasil. Então, falando desse transporte de alimentos e de artigos de primeira necessidade para a área das Minas Gerais, haviam dois tipos de transporte, né, que eram as tropas ou tropeiros e as monções. Os tropeiros, né, eles comercializavam suas mercadorias transportando em lombos de mulas, né? E geralmente eles traziam produtos da região do sul e sudeste para essa região. Já as monções eram expedições realizadas pelos rios, que podiam ter como objetivo a comercialização de artigos de primeira necessidade, como alimentos e roupa, e a exploração científica, né, das regiões, como a fauna e a flora. Então, falando um pouquinho aqui da sociedade mineira, né, os povoados surgiram e cresceram numa velocidade muito rápida, né? Nos núcleos urbanos havia um grande número de artesãos, profissionais liberais, funcionários da coroa, escravo e ex-escravo, que os tornavam socialmente mais diversificados do que, por exemplo, no Nordeste, na época do açúcar. Então, a elite mineradora, a gente tem aí os proprietários de grandes lavras, que era o grupo social mais privilegiado da região. Esse pequeno grupo possuía grande poder econômico, influência política, muitos escravos, e eram contados na hora de arrematar as lavas. Os altos funcionários da coroa também participavam dessa elite. Eles eram, em geral, portugueses enviados para ocupar cargos importantes, como superintendentes e governador. Muitas vezes os portugueses também vinham para o Brasil como contratadores, homens de negócio que obtinham da coroa, por meio de leilão, o direito de cobrar as taxas reais. Um outro grupo era o grupo dos grandes comerciantes, que controlava aí o comércio de alguns artigos na região mineradora. Nós temos ainda os negros escravizados, né? Como a região da Minas Gerais, os negros foi utilizado o trabalho muito intenso na mineração dos negros escravizados, que eram submetidos ao árduo trabalho nas grandes lavras, ou trabalhavam para os faiscadores no leito dos rios. Então, as doenças causadas pelas condições de trabalho, além dos castigos físicos e outras formas de punição,
tornavam as mortes comuns. O trabalho na mina tinha uma média de vida, de vida útil entre 7 e 12 anos, né? Então eles inalavam muito materiais tóxicos, então problemas respiratórios eram muito comuns e acabava que a expectativa de vida era bastante reduzida. Havia também as camadas intermediárias e a população livre, né, formada aí por escravos, né, que conseguiam a sua alforria, ou seja, alguns deles conseguiam comprar a sua liberdade. E nessa região de Minas Gerais, o número de libertos era superior às demais regiões do Brasil, né? E ainda falando um pouquinho sobre as mulheres, né? Do mesmo modo que da formação social e urbana na região permitiu que muitos negros conquistassem sua alforria, ela criou novas condições para que as mulheres e suas famílias também vivessem nessa região, principalmente através de comércio, de vendas, entre outras coisas. Surgiram ainda as irmandades e as ordens terceiras, porque em 1705 as ordens religiosas foram proibidas de entrar na região de Minas Gerais. A coroa acusava as ordens de causarem tumultos e estimular os habitantes a não pagar os impostos e contrabandearem o ouro e o diamante. A forma encontrada pelas ordens para contornar a lei foi a criação de irmandades, ou chamados de confrarias e ordens terceiras. Essas associações eram de leigos, ou seja, de pessoas não que pertenciam ao clero, à igreja, e se reuniam para cultuar seus santos e fornecer aos seus membros serviços normalmente que era fornecido anteriormente pelas ordens religiosas, como por exemplo os enterros, construção e manutenção das igrejas, entre outros auxílios. Então, era isso, né, para a aula de hoje. A gente tem mais uma atividade aí para vocês. Como vocês sabem, é indispensável que vocês leiam o capítulo todo antes de fazer essa atividade. As questões devem ser também copiadas no caderno, respondidas e mandadas através do meu WhatsApp para que eu possa corrigi-las e fazer as anotações de frequência e nota que eu dou também pelas atividades. Então, por hoje é só. Tenham bons estudos. Até a próxima aula.